Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, e o versículo do 42 ao 45. Enquanto você procura a referência bíblica, irmãos, Mateus 24, versículo de número 42 até o versículo de número 45, está escrito assim: Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria a sua casa arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu senhor fez governante, em outras traduções, mordomo, sobre sua casa, para lhe dar-lhe sustento na devida estação, em outras traduções, no seu tempo? Glória a Deus. Que Deus assim vos abençoe. Todos que estão aqui podem sentar. Muito obrigado pela recepção. Meus irmãos, já foram louvados hinos tremendamente para a glória de Deus, e eu te peço atenção para essa rápida reflexão da poderosa palavra do Senhor para o seu coração nesta manhã. Estamos diante de um texto conhecido da Bíblia Sagrada, texto esse que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Esse texto, ele é um texto profético, ele é um texto escatológico e ele é um texto também apocalíptico. Escatológico porque ele fala passado, ele fala do presente e também fala do futuro. Os versos 42 até o verso de número 45, Jesus ele faz a sua perícope, ou seja, ele dá o desfecho, o sentido, porque o discurso que Cristo ele está fazendo desde o capítulo 24, a partir do verso 3, aqui Jesus ele está no Monte das Oliveiras. Jesus aqui ele está nas suas últimas semanas de vida, ou na última semana de vida, melhor dizendo. E Jesus ele começa a sua parousia, ele vai falar da sua segunda vinda. Ele está fazendo o seu sermão mediante a duas perguntas dos discípulos. E você vê comigo no verso 3, a parte C do capítulo 24, quando os discípulos dizem: quando serão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus responde
e diz-lhe: ficais atento, para que nenhum homem vos engane. Jesus, de maneira nenhuma, ele confirma o dia, a hora da sua vinda, porque só assim sabe o seu Pai. Mas ele nos chama a atenção para os sinais mediante a sua volta. Jesus manda os seus discípulos ficarem atentos, porque até então os discípulos ficaram abismados com o templo de Jerusalém, com a estrutura do templo, e Jesus já dá um recado aos discípulos dizendo: não vos enganeis, porque não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Daí Jesus ele começa a dar os sinais dos fins do tempo. E Jesus ele vai falar que muitos se levantarão dizendo que é o Cristo, e muitos vão ser enganados. Jesus dá outro tipo de sinal e ele diz que haverá guerra e rumores de guerra. Só que, mediante a sua fala, Jesus vai dizer que é só o princípio das dores. Jesus ele compara os sinais dos fins dos tempos como uma mulher em estado de parto. E nós sabemos muito bem que quando a mulher está próxima a dar à luz, ela tem contrações, e estas contrações vai de 20 a 30 minutos. Quem é mãe sabe, parece ser uma dor na coluna, uma dor nas costas. Só que são contrações indicando que a criança vai nascer. Mediante a isso, essas contrações, ela vai aumentando e chega a ter de 3 minutos a 5 minutos contrações mais fortes. E isso indicando, vai nascer. O que nós precisamos entender é que o mundo ele está nesse estado de parto, vivendo as últimas contrações. Jesus está deixando claro que virão falsos profetas, já temos guerras, a natureza geme. Estudiosos dizem que por causa dos degelos, as águas do mar têm subido a níveis muito grandes. A natureza geme. Nós estamos vivendo um tempo de crise política. Estamos vivendo crises pessoais. Estamos vivendo um tempo de crise espirituais. Só que quanto mais aperta as dores, muitos se preocupam, muitos nem dormem direito, muitos estão depressivos, ansiosos. Mas eu quero deixar uma palavra profética para a sua vida nesta manhã. Quanto mais as coisas apertarem, é o sinal que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. O tema que eu trago para essa rápida reflexão: a igreja que Jesus quer encontrar.
a igreja que Jesus quer encontrar. Então nós precisamos ficar atento aos sinais. Nós precisamos ficar atentos para a vinda de Cristo. Nós não precisamos só se preocupar com a doença que nos assola. Nós não precisamos só se preocupar com a falta de mantimento, com a vida social. Nós não precisamos também só se preocupar com dinheiro, com fartura. O que nós precisamos dar valor, o que precisa ser primordial, o que nós realmente precisamos se preocupar é com a nossa alma. O que nós precisamos se preocupar é estar pronto quando a trombeta tocar e Jesus decidir voltar para buscar a sua noiva. Esse é o sentido de todo crente. Nós não podemos mais viver neste besterol. Nós não podemos fantasiar o evangelho. Nós não podemos, irmãos, brincar mais de ser crente, porque ser crente não é moda. Ser crente não é status. Ser crente é estar na frente da batalha. Aleluia. Nós precisamos entender que evangelho nunca foi brincadeira, que evangelho é coisa séria. É por isso que muitas das pessoas, elas aceitam a Jesus, elas vêm para a igreja, mas quando ela percebe que o evangelho é algo tão sério, muitos não querem mais ser crente, muitos rejeitam o evangelho. Mas nós precisamos estar fiel. Existe uma palavra no grego chamada pistos, que significa fiel. Quando nós lemos o texto e os versículos que acabamos de ler, nós percebemos Jesus no versículo 42, ele dizendo: vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabeis, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria a sua casa ser arrombada. Então, o primeiro alerta que Jesus nos deixa nesse tempo tribuloso, difícil, dolorido, é que nós possamos estar atento, vigilante, como os guerreiros de Gideão. Deus disse que ia separar os guerreiros que Gideão precisaria para vencer os medianitas. E Deus manda eles ir beberem água. Só que muitos colocavam a boca e tomavam água com a boca. Mas outros se ajoelhavam, colocavam a mão na água e levavam a sua boca. E enquanto eles faziam isso, eles ficavam atentos. Nós não precisamos ficar desesperados diante dessa crise política. Nós não podemos ficar desesperados com essa crise religiosa, com essa crise espiritual. Aleluia. Porque o justo, ele vai viver por sua própria fé. Glória a Jesus. O justo, ele vai viver por sua própria fé. Jesus está voltando e nós estamos preocupados mais com o cotidiano. Jesus está voltando e nós estamos preocupados com status. Jesus está voltando e nós estamos preocupados, aleluia, com credenciais. Jesus está voltando e nós estamos preocupados com nomes.
Mas muitos estão esquecendo de deixar a sua alma, o seu espírito preparado para se encontrar com o Rei da Glória. E nós precisamos, irmãos, entender uma coisa: que quando Ele vier, vai ser o grande dia. Porque é muito fácil, irmãos, nós pregarmos, estudarmos, chegar aqui e falar de cristologia e não servir ao Cristo do Calvário. É muito fácil cantar e pregar, falar da pneumatologia e não ter uma vida, aleluia, no Espírito Santo de Deus. É muito fácil a gente chegar aqui e falar sobre escatologia, mas do nosso coração, do nosso sentimento não sai um maranata. As mensagens hoje são as mensagens de massagear ego. Jesus vai fazer, Jesus vai curar, Jesus vai batizar, Jesus vai renovar. E eu não estou aqui sendo um pessimista. Eu creio que Jesus vai curar, eu creio que Jesus vai salvar, eu creio que Jesus vai restaurar a sua vida, a sua casa. Mas o que nós precisamos entender, que o Evangelho não é alicerçado em cima dessas coisas. O Evangelho é alicerçado em cima da cruz que nós carregamos, e nós precisamos levar esta cruz até o fim. É isso que se baseia o Evangelho, na cruz de Cristo. Então nós precisamos estar vigilante. Precisamos estar prontos, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e Jesus vai voltar. E você está preocupado com o que nesta manhã? Eu te dou um conselho: se preocupa com a tua alma. Se preocupa com a tua alma. Se Ele voltar hoje, como é que se encontra a tua alma? Que sentimento tem dentro do teu coração? O sentimento de ser visto, o sentimento de status, o sentimento de receber a bênção. Mas nós precisamos obedecer àquele que providencia a bênção em nossas vidas. Eu creio que Deus vai fazer infinitamente mais. Os sinais estão aí para que nós possamos entender o fim dos tempos. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 24, o versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse sinal é o que nós estamos vendo agora. Por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é a prática do pecado. Pecado significa errar o alvo, perder o alvo. Aleluia. Mas a iniquidade significa a prática do pecado. E a Bíblia diz que o amor de muitos já esfriaram. Não o amor de todos, mas o amor de muitos. E eu descobri aqui que o amor da Bíblia, o amor da palavra, não é o amor de sentimentos. Não. Porque se fosse o amor de sentimentos, nós só iríamos gostar de quem gosta de nós. Se fosse um amor sentimental, nós só íamos abraçar quem é aquele que está mais próximo de nós. Nós só iríamos cumprimentar aqueles que estão diante do nosso convívio. Só que o amor de Deus não é um amor sentimental. Quando Ele coloca aqui para que nós venhamos a amar o nosso próximo, Ele está dando um mandamento. Porque que benefício tem
eu abraçar quem me abraça, eu gostar de quem gosta de mim, eu cumprimentar só aqueles que me cumprimentam. Aí Jesus, ele entra quebrando todo este protocolo, e no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não é um amor fingido, mas um amor que precisa ser verdadeiro. Porque, irmãos, falar de cima, falar quando a vida está boa, falar quando eu estou com dinheiro, falar quando eu tenho amigos, é muito fácil. Pessoas não respeitam muitos que estão em cima, não. Porque para falar com alguém que está com a vida miserável, estragada, podre pelo pecado, nós precisamos descer, estender a mão, mostrar para eles que nós fomos alcançados pela glória de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não é lugar de pessoas que têm razão. Igreja é lugar de pecadores arrependidos. Eu vou repetir isso aqui para que você possa entender de dentro da sua casa. A igreja, ela não é um lugar de pessoas que têm razão. A igreja, ela é lugar de pessoas arrependidas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho, entendendo a visão de Cristo para ir morar no céu. Esta é a igreja, esta é a função da igreja. Nós não podemos, aleluia, se achar superiores, nós não podemos se achar grande demais, nós não podemos, porque pregamos, porque cantamos, estar orgulhosos, aleluia, porque se você for pregar sem Cristo, você pode até pregar, mas quem faz o diferencial da mensagem é Cristo, aleluia. Se você for cantar, Ele não está nem aí se você tem a voz bonita, se você canta do dó maior ao sol maior, não. Ele quer que você tenha um coração contrito na sua presença, e Ele faz o diferencial acontecer dentro da igreja. Oh, glória a Deus. Deus não olha dons, Deus não olha o talento. O que Deus precisa é de pessoas sensíveis para que possam ouvir a sua voz. É isso que Deus, Ele precisa, de pessoas sensíveis para ouvir a sua voz. Eu acho lindo quando o nosso pastor está pregando e ele diz: Deus, Ele nunca deixou de falar, pastor Marinho. Ele fala de maneiras diferentes, só que nós não estamos mais atentos, nós se tornamos insensíveis. Mas eu quero pedir a Deus nesta manhã, que mesmo que eu não entenda, Ele continue a falar, mesmo que eu não entenda, Ele insiste em falar, porque a importância dEle falar é que traz estrutura para a minha vida, aleluia. Eu preciso ouvir a voz de Deus para me dar bem, eu preciso ouvir a voz de Deus para seguir, aleluia, os seus propósitos. Eu e você precisamos ouvir a voz de Deus para permanecer firmes. Nós precisamos ouvir a voz de Deus diante da calamidade, diante da crise, diante da dificuldade. Porque se nós se tornarmos insensíveis à voz de Deus, nós vamos perder. Porque, irmãos, o inferno, ele não é lugar de pecador, não. Inferno não é lugar de pecador. Inferno é lugar de quem não se arrepende dos seus pecados. Eu vim nesta manhã te dizer que ainda há esperança. Aleluia, e a esperança da igreja, a esperança desse mundo está no arrependimento. Oh, glória a Deus. Eu vou repetir isso para que você guarde na tábua do seu coração. Oh, glória a Deus. A esperança da igreja, a esperança deste mundo está no arrependimento.
E se este povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas eu estou passando por luta, eu estou passando por crise. É necessário, irmãos. Eu passei por dores e eu aprendi uma coisa, Marinho, que tem dores que são a cura da nossa rebeldia. Oh, glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui. Tem dores que são a cura da nossa rebeldia. Não tem como você entrar para um trabalho se você não se prepara, aleluia, para se adaptar àquilo que você vai fazer. Então, para chegar no céu precisa de preparo. E se Deus ele está permitindo a dor, se Ele está permitindo a crise, se Ele está permitindo levantes, é simplesmente só o preparo, porque ninguém vai para o céu, aleluia, aleluia, estando na beira da praia, tomando água de coco, olhando para o vento e dizendo como é bom a brisa da maresia. Não, oh glória a Deus, a gente tem que entrar no nosso quarto, a gente estamos em guerra, e Deus sabe chamar a atenção da igreja. Eu vou repetir isso aqui para que você venha entender. Deus ele sabe chamar a atenção da sua igreja. A igreja está equivocada, a igreja está distante do mundo, a igreja está separada, aleluia. Eu não estou falando separada no sentido de santidade, mas eu estou falando de estar próximo das almas que estão indo para o inferno. Nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e dizer: Deus tem misericórdia, Deus nos perdoa, Deus nos usa como instrumento. Oh glória a Deus, eu sempre falo e repito, aqui o programa Louvor e Palavra não é lugar de ninguém se aparecer, não é. Quer se aparecer, meu filho, bota uma melancia na cabeça no dia de domingo na feira. Aqui é lugar de guerra, aqui é lugar de compromisso, aqui é lugar do evangelho ser pregado, aqui é lugar da palavra alcançar vidas. Ora mahashore mandagase kamantori minaha subriandagamas. Oh aleluia. Fique atento aos sinais, porque ele virá. Tem gente que fala: olha, já faz mais de 30 anos desde que eu me dou por gente, que eu escuto essa história que esse Jesus vai voltar e ele não volta. Oh glória a Deus. Por isso que o versículo 45 diz: quem é pois o servo fiel e prudente, a quem seu senhor fez governante sobre sua casa, para lhe dar-lhes sustento na devida estação ou no seu tempo. Existe uma palavra no grego aqui que eu falei de início, chamada pistos, e significa fiel. Na mesma linha existe outra palavra que é pistes, que significa fé. Aleluia. O fiel, ele nos convidou, ele nos escolheu, ele nos deu os dons, aleluia, para que nós possamos fazer a sua obra. Por quê? Porque ele é fiel. Mas Êxodo, a igreja que Jesus ele quer encontrar, não é uma igreja que vive a sua vida à lavandê. Não é uma igreja sem doutrina, sem a palavra. Não é uma igreja que tenha os maus costumes, mas sim os bons costumes. E estes bons costumes têm que ser preservados. O que nós precisamos entender, irmãos, é que algumas atitudes nossas têm entristecido o Espírito de Deus. Vou repetir: algumas atitudes nossas como cristão, aleluia, têm entristecido
o coração de Deus. Primeiro, Jeremias capítulo 17, versículo 5. O que traz tristeza para o coração do nosso Deus é a gente não confiar nele. Por isso que ele diz: maldito é o homem que confia no homem. Lá fora, a gente tem essa narrativa de dizer: maldito é o homem que confia no outro homem. Deus está dizendo: maldito é o homem que confia no homem, que confia no seu braço, que luta com sua própria força. Eu não posso confiar em mim de maneira grandiosa, porque eu sei que tem coisa que vai fugir do meu controle, tem coisas que eu não vou poder resolver, tem coisas que eu não vou poder agir, mas eu preciso confiar em Deus, porque aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não posso, o Senhor, Ele sai na nossa frente para nos garantir vitória. Porque quem coloca o homem de pé não é o outro homem, é a mão de Deus. Quem restaura a vida de um ser humano não é o pregador, não é o cantor, é a voz de Deus. Quem estende a mão para o justo e coloca ele de pé é a mão do próprio Deus. Mas a gente confiamos na nossa inteligência. A gente confia muito nos nossos estudos. E eu vendo um dia desse uma frase do Billy Graham, cooperador Aldo Miller, que ele disse que Satanás, ele zomba da nossa inteligência. Ele zomba da nossa inteligência. Eu prego, eu faço, eu sou. Ele zomba, ele ri. Mas o que ele teme é quando o crente se ajoelha e ora ao seu Deus. É diferente, irmãos. Nós precisamos dizer nessa manhã que o evangelho não é um evangelho de moda, não é um evangelho de agenda, não é um evangelho de apresentação. Porque o evangelho que o cantor aparece, o evangelho que o pregador aparece é um evangelho fraco e raso. Por isso que João disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Aleluia. O dom que ele te deu não é para beneficiar você, é para beneficiar o evangelho, a sua obra. Quem tem que aparecer na igreja não é o cantor, é a presença de Deus. Quem tem que aparecer na igreja não é o pregador, é a presença de Deus. É ela que tem que aparecer. Porque se ela não aparecer, a voz do cantor não faz milagre. Se ela não aparecer, o intelecto, a inteligência do pregador não faz milagre. Só tem milagre se a presença dele vem. Só tem cura se a presença dele chegar. Só tem renovo se ele chegar. Só tem batismo com o Espírito Santo se ele chegar. Só tem salvação de almas se ele chegar. Rabasto que mintre que mandará sobre andarai. Oh, glória a Deus. Outra coisa que deixa o Espírito Santo de Deus triste se chama a negligência. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 ao 11. O que é negligência? Negligência é a falta de cuidado, desleixo, falta de comprometimento. Deus olha muito os sentimentos. Ele olha o que está dentro do coração. Você vê que os valores da igreja tem sido mudado. A gente diz muito assim, cantor Michel:
Amanhã vai ter escola bíblica dominical. Se a gente falasse isso com entusiasmo, eita, amanhã nós vamos para a escola bíblica dominical. Mas os valores se inverteram. Aí a gente diz, amanhã, eita, tem escola bíblica dominical. Chega domingo, a gente está na praia, a gente está na piscina, a gente está no churrasco e diz, hoje tem culto. Os valores mudaram, irmãos. E é necessário falar, é necessário a gente entender que muitos já esfriaram mesmo. E parece que estão fazendo a obra por obrigação. Parece que os sentimentos têm que ser forçados. Mas não estamos fazendo mais com prazer. Um dia desse, como ser humano, a gente fica triste com algumas coisas. A gente fica triste com algumas coisas que acontecem. Somos seres humanos, não somos de ferro. Só que a gente coloca um louvor em casa e Deus começa a ministrar na nossa alma. E Ele começa a nos fazer lembrar do que Ele tem feito por nós. Eu não sei por você que está me assistindo, mas por mim, Deus fez coisas extraordinárias. Deus me livrou das drogas, me libertou das drogas, 13 anos nas drogas. Deus me curou de um câncer incurável. Porque milagre ninguém explica. E mesmo Deus fazendo tudo isso, eu comecei a se entristecer. Vendo coisas, as lutas dos dias. E quando eu estava orando a Deus, disse, Deus, me socorre. Deus, me ajuda. E Deus falou no meu coração, lembre do que eu fiz por você. Eu quero ministrar algo para a sua vida nesta manhã. Se você está triste, está depressivo, está ansioso, se você está preocupado, Jesus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer, lembre-se do que eu já fiz por você. Lembre-se daquele acidente que você ia ter, ou que você teve, e todos pensaram que era o teu fim, e você está de pé. Lembre-se daquele assalto, daquele tiro, daquela facada, que todos pensavam que era o teu fim, e Deus preservou a sua vida. Lembre-se quando você recebeu o laudo médico e o médico disse, olha, não tem mais jeito. Aí você levou, aleluia, aquele relatório para o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, aleluia. E quando você apresentou a ele dizendo, olha, o médico aqui, ele disse que não tem mais jeito, aleluia. Quando você apresentou para ele, ele disse, diga o médico que o seu Deus é o Deus que dá jeito nas coisas que não tem mais jeito. Você se lembra disso? Você se lembra do que Deus fez por você? Então você tem que parar de negligenciar o dom, o talento que Deus deu a você. Eu me lembro que eu comecei na igreja louvando ao Senhor. Eu dava uma de cantor. Aleluia. Eu dava uma de cantor, irmãos. Não cantava muito não. Não tinha uma voz assim que nem a do Michel e de outros aqui que estão. Eu ouvi o Michel cantar, irmão. Tem uma vez que a gente foi para uma igreja, não foi, Michel? Aí o Michel cantou. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui, Jesus? Onde eu vim amarrar o meu barquinho? Mas é brincadeira, é porque é instrumento de Deus mesmo. E eu comecei cantando e eu tinha uma dedicação, mesmo não tendo um dom assim. Eu começava a ensaiar
1h da tarde, quando era 7h da noite, era que eu parava, quando a garganta já estava doendo. No outro dia eu fazia jejum, de meia-noite até 7 da noite, às vezes até 10 da noite. E quando eu ia para os cultos, Deus honrava não pela minha voz, mas pelo meu sacrifício. Mas hoje, a gente parece que não ensaia mais, a gente não se preocupa em pegar um comentário bíblico, pegar uma história bíblica para montar um bom sermão, e nós fica parecendo, fazendo as coisas como se fossem umas coisas de todo jeito. E eu venho aqui debaixo do sangue de Jesus te dizer que o teu esforço vale a pena. A tua dedicação vale a pena. Você precisa ter zelo pelas coisas de Deus. Você precisa ter cuidado com o que Deus te confiou. Você precisa entender que o fiel, ele confiou algo em você. E quando eu falei da palavra grega chamada pisto, que é fiel, e piste, que é fé, o fiel que te entregou algo para que você possa alimentar a sua casa, que é a igreja, ele espera que quando ele volte, ele te encontre com fé. Porque a igreja que Cristo, ele espera encontrar, é uma igreja poderosa, é uma igreja avivada, é uma igreja cheia do seu espírito, é uma igreja forte, é uma igreja, aleluia, que adora Ele na beleza da sua santidade. É uma igreja que adora em espírito e em verdade. É uma igreja que trabalha em união, unidade, aleluia. Aqui ninguém é maior, aqui todo mundo é igual. O que nós precisamos entender é que Deus vem buscar uma igreja não desunida, mas uma igreja unida. Mas o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero te dizer que não há tempo mais de se preparar, é tempo de estar preparado, aleluia, porque Ele vem buscar a sua igreja, mesmo que você não acredite, mesmo que já passaram-se o tempo, mesmo que você ouviu isso quando você era novo, e agora você já é velho, e você diz, eu já ouvi isso há muito tempo. O teu tempo não é o tempo de Deus. O relógio humano é um relógio falso, é um relógio errante, mas o tempo de Deus é o tempo certo, aleluia. Para você pode estar demorando, mas Ele vai voltar na hora certa, e o que Ele pretende encontrar da sua igreja é uma igreja organizada. É isso que Jesus espera encontrar da sua igreja, uma igreja sem competição, uma igreja que seja humilde, não uma igreja orgulhosa, porque uma igreja humilde, ela consegue impactar quem está aí fora. Muita gente está triste com alguns irmãos, alguns líderes, e por isso se afastaram da igreja. Essa é a desculpa, melhor dizendo, porque nós precisamos olhar para se manter, para estar firme. Nós só precisamos olhar para Cristo. Se você olhar para mim, você vai ver erros. Se você olhar para os cantores, você vai ver erros. Se você olhar para o pastor, aleluia, o evangelista Marinho, você vai ver erros. Mas me mostra um erro em Jesus Cristo de Nazaré. Me mostra um erro nele. Diga assim, Jesus errou em alguma coisa. Aí eu tiro o chapéu para você. Parece que nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão esperando as condições perfeitas para servir a Jesus. Antigamente a igreja não precisava de tanta coisa para nós sentirmos a presença de Deus. Hoje nós precisamos fazer um cartaz de um pastor de fora para ver se a igreja vem para adorar o Senhor. Nós
precisamos de um cantor famoso para que a igreja venha encher e assim adorar a Deus. Essa adoração Ele não recebe. A adoração que Deus recebe é quando você chega no santuário com o seu coração contrito, dizendo assim: pode ser o pregador que for, o cantor que for, eu vou adorar, eu vou engrandecer, eu vou exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não vou olhar para quem está na minha direita, eu não vou olhar para quem está na minha esquerda, eu vou exaltar a esse Deus que vive e reina para todo sempre. Se você faz parte da igreja que quer ver Jesus, você precisa ser um adorador por excelência. Não procure condições favoráveis, porque se você esperar essa, você nunca vai fazer nada. Já pensou se a gente só fosse pregar se o armário da gente tivesse cheio? Se a gente só fosse cantar se tivesse todo dia uma roupa para se apresentar? Isso que é o evangelho. Às vezes você precisa de uma cura e você estende a mão para alguém e esse alguém é curado e você não é curado. Às vezes você vem cantar, o coração está quebrado, está triste, preocupado, mas você abre aqui a sua boca para dizer: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Às vezes a gente está dessa forma, triste, amargurado, mas Deus ainda se utiliza para salvar outras vidas. O que é isso? Isso são marcas que nós carregamos do nosso Cristo. Por isso que Paulo disse: todos os dias, não é um dia só, é todos os dias, eu subjugo os meus membros para fazer a vontade de Deus. Não é a minha vontade que prevalece, porque se fosse a minha vontade, quando eu tivesse com dor, eu não viria. Mas é a vontade dele que prevalece. Eu pego é por causa dele, eu faço é por causa dele. Então nós precisamos parar de negligenciar e sermos servo fiel diante da presença de Deus. A igreja que Deus, que Jesus quer encontrar é uma igreja triunfante, que o espera todo dia. Aleluia. Que saia do coração da sua igreja o louvor dizendo: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Temos que esperar Ele hoje, agora. E se você quer fazer parte dessa igreja poderosa, se você quer fazer parte dessa igreja, que é uma igreja grandiosa, de uma igreja que tem a presença de Deus, você precisa sair do estado que você está. Você precisa se posicionar e dizer: eu te aceito, Jesus. Eu sou um pecador, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas Tu é tudo, Tu pode tudo, e eu preciso do Senhor. Davi estava no reino, e Davi disse: eu não posso ter a coroa, eu não posso ter exército, se eu não tenho a presença de Deus. Pode tirar tudo, mas Deus, não afaste de mim o Teu Espírito, não retires de mim a Tua presença. Precisamos da presença de Deus. E se você precisa da presença de Deus, digite agora: eu quero esta presença, eu aceito. Porque, irmãos, precisamos ficar atentos numa coisa: as coisas estão ruins e vão piorar, mas o justo viverá por sua própria fé. E se o homem recuar, aí Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Nós precisamos estar com fé que ele vai voltar. E quando tudo isso findar, aí a igreja triunfante, a igreja que espera a volta de Cristo, ela vai ser arrebatada. Israel vai estar em crise, todas as nações vão voltar para Israel ou contra Israel. Nós vamos estar vivenciando as bodas do Cordeiro,
Israel vai estar pedindo por socorro. Aí vai se cumprir o capítulo 24, versículo 29 e 30. E logo depois das aflições daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e a potência do céu serão abaladas. Então haverá um sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, e toda a tribo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder, com poder, com poder, com poder, com poder e grande glória. Oh, aleluia! Aonde está você que quer fazer parte dessa igreja, que quer ir morar no céu? Digite: eu quero, eu aceito, eu preciso desse Deus. Aleluia. Se tem alguém aí, diga: eu aceito, eu quero fazer parte dessa igreja triunfante. 3 vidas já para o Senhor Jesus. Aonde está a 4ª vida? Aonde está a 4ª vida que quer fazer parte dessa igreja organizada, dessa igreja poderosa, dessa igreja viva, dessa igreja espiritual? Aleluia. Este programa está sendo aqui, aleluia, está ao vivo, está aqui diante das câmeras, aleluia. Não é por causa de nada, não estamos em batalha, irmãos. Vai ter palavra, vai ter louvor ainda, aleluia, para que você, aleluia, se movimente e tome uma posição, saia dessa vida, aleluia. O que você pode fazer é você mesmo que tem o que fazer, mas se você não pode, pode deixar com Cristo que Ele resolve, aleluia. O teu problema não é nada para o nosso Deus, não há nada impossível para o nosso Deus. Essa igreja é poderosa, aleluia, e nós viemos aqui hoje por causa de você que está afastado, por causa de você que está viciado nas drogas, por causa de você que está nessa prática do vício do alcoolismo, aleluia. Nós viemos atrás de você que está vivendo uma vida de prostituição, de adultério, aleluia. Melhor dizendo, nós estamos aqui sendo um instrumento. Quem veio atrás de você foi o Espírito Santo de Deus, e Ele está te chamando: vem, vem para a minha igreja, vem para a minha igreja, vem para o meu hospital, vem para o meu hospital, porque aqui eu saro as suas feridas, aleluia. Eu te dou o remédio necessário, eu te dou o alimento, eu te dou a água necessária para você sair dessa luta, para você sair desse desespero. Vem, vem, porque Jesus te ama e te espera. Faz parte dessa igreja. No nome de Jesus eu agradeço essa rica e honrosa oportunidade.